E aí pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui vendo os campos elétricos. A gente está vendo uma série aí de campos elétricos distintos. A gente já viu então o campo elétrico de cargas pontuais. A gente já viu o campo elétrico de dipolos. E hoje a gente vê então o primeiro campo elétrico de uma distribuição uniforme. Linha de cargas. Ou seja, contínua, não são pontos. Então a gente viu o campo elétrico de uma carga uniforme, desculpa, de uma carga pontual. Então, por exemplo, aqui uma carga Q. Como que era o campo elétrico dela? É um campo elétrico radial. Quer dizer aqui que se eu pegar distâncias iguais aqui, eu quero saber o campo elétrico nesse ponto aqui, distante aí da carga Q, uma certa distância R. E eu pego outro ponto que está à mesma distância, mesmo que seja em outra direção, esses dois pontos vão ter o mesmo módulo de campo elétrico, ok? Então, o campo elétrico cai com a distância. A gente sabe que cai com a distância ao quadrado. Então, lembra lá, o campo elétrico vai ter qual módulo? 1 sobre 4π epsilon zero, o valor da carga que produz o campo, sobre a distância ao quadrado, com direção e sentido dados ali pelo vetor R, que é o vetor posição do ponto em relação à carga. Tá? Então veja que aqui na própria equação aparece esse caráter radial. Né? Veja que aqui o módulo, ou seja, o tamanho, a magnitude do campo elétrico depende apenas o quê? Da distância, não depende da direção e sentido. É claro que a gente sabe que o sentido pode inverter, mas direção não muda. Tá? Então, esses campos elétricos apontam, então nesse caso aqui, nesse ponto aqui, aponta nessa direção, nesse sentido, e no ponto lá em cima aponta nessa direção, nesse sentido. Só que os dois vão ter o mesmo módulo. Ok? Então essas são as características aí do campo elétrico de uma carga pontual. Então, um ponto. Não tem dimensão. Tá, agora, o segundo campo elétrico que a gente viu foi o quê? Foi o de um dipolo. Então, um dipolo é formado o quê? Por duas cargas de mesmo módulo, mas com sinais trocados. Então, a primeira característica desse dipolo é ter uma carga Q, que significa o quê? Que eu tenho uma carga mais Q e uma carga menos Q. Então, esse aqui é o módulo da carga. E a segunda característica é o quê? A distância entre essas cargas. Aí a pergunta é, qual é o campo elétrico a uma certa distância? O problema aqui é que esse campo elétrico não é radial. Observa. Observa como ele é bem diferente aí de uma carga pontual. Tá? Então, ele vai ter para dois pontos, mesmo que tenham a mesma distância, no caso aí do centro do dipolo, não garante que ele vai ter o que? O mesmo módulo. Então aqui a gente está pegando do centro do dipolo como referência. Tá, então o que a gente fez? Para facilitar, o primeiro aí que a gente calculou é uma distância z, uma distância sobre o eixo do dipolo. Então eu quero saber, nesse ponto aqui, qual é o campo elétrico ali, e eu vou permanecer sempre em cima do eixo do dipolo. Em exercício tem um outro caso, diferente desse, tá? Que é uma direção perpendicular aí ao eixo Z. Ok. Então a gente encontrou aí um campo elétrico, mesmo em cima da direção Z aí,
um campo elétrico complexo, mas a gente viu que se a gente fizer a aproximação de que a distância que a gente está olhando é muito maior que o tamanho do meu dipolo, o tamanho D ali, então a equação fica EZ igual a 1 sobre 2πε0 carga vezes distância sobre Z ao cubo. Então, esse caso aqui, só para Z muito maior que D. Tá? Então, esse aí é um campo elétrico que vale só na direção Z. E se a distância que eu estou olhando o campo elétrico é muito grande, aí fica simplificado para essa equação aqui. Ok, então esses foram os dois que nós vimos. Então agora a gente vai ver o de uma linha de carga, uma linha contínua. Então fica assim. Essa linha ela não vai ser uma linha infinita. Ela vai ser uma linha circular. Tá? Ou a gente pode chamar de um anel carregado também. Então vamos chamar aqui anel carregado. Tá? Então, qual é a carga desse anel? Vamos dizer aí que ele tem uma carga aqui. Então presta atenção, o anel inteiro tem uma carga aqui. Tá? Vamos dizer que como característica desse anel, característica geométrica, ele tem um raio R. Okay? Então são as duas coisas que a gente sabe. É claro que esse campo elétrico formado por ele aí vai ser um campo elétrico também, não vai ser radial e vai ser complexo. Então a gente vai permanecer também aqui sobre o eixo Z. Então vou permanecer sobre o eixo Z. Então vamos dar um ponto P aqui sobre esse eixo. E eu quero saber, por um pouquinho mais para baixo aqui. Eu quero saber aí, a uma certa distância Z aí sobre esse eixo do anel, qual é o campo elétrico ali. Tá? Ok, primeira coisa que a gente nota aqui. Se eu pegar aqui uma carga aqui e jogo aqui em cima desse anel aí, como que eu faço isso? Uma parte do anel vai ter mais carga do que outra, eu posso deixar mais cargas de um lado aqui e poucas cargas do lado do outro. Poderia, né? Eu posso fazer uma distribuição assim desigual. Mas nesse caso aqui, eu vou dizer que o anel está uniformemente carregado. Quer dizer que a carga está distribuída sobre o anel de forma igual. Ok? Então, esse anel aqui é carregado, mas ele é uniformemente carregado. Tá? De forma que, por exemplo, eu venho aqui nesse ponto aqui e digo aqui, ó, tudo bem, o anel inteiro não vai ter uma equação aí de carga pontual, mas se eu pegar um pedacinho dele aqui, eu posso dizer que tem uma carga pequena ali daqui, aí eu posso dizer que eu posso usar a carga pontual para esse pedacinho. Posso usar a equação da carga pontual. Então, essa carga ali vai gerar um campo elétrico lá no ponto aqui, um campo elétrico pequeno aí, vamos dizer DZ, desculpa, DE, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 4πε0, lembra, é a carga pontual. Então eu posso usar a equação da carga pontual sobre distância ao quadrado. Qual que é a distância aqui? Essa dimensão aqui é R, vamos colocar naquela direção ali. Então aqui tem o raio R, né? E aqui está numa altura Z.
Então eu descubro ali qual que é essa distância aqui. Essa distância aqui é o que? É um triângulo, né? Aqui é a hipotenusa, z ao quadrado mais r ao quadrado. Então basta eu colocar isso aqui, z ao quadrado mais r ao quadrado. Equação da carga pontual. Ok, então eu tenho um módulo daquele campo elétrico ali. Só que se eu fizer dessa forma aqui, lembra então aqui vai ter uma certa direção e sentido aí. Para eu achar o campo elétrico total nesse ponto aqui, eu vou ter que somar todos esses vetores. Ah, eu tenho uma carga desse lado aqui, que vai fazer um campo elétrico nessa direção. Eu tenho uma carga nesse lado aqui, que vai fazer na outra direção. Eu vou ter que somar todos eles vetorialmente. Cada um vai apontar numa direção, fica algo bem complicado. Mas eu não preciso, por quê? Porque se eu tenho aquela carga dq ali, como ele é uniformemente distribuída a carga em cima do anel, do outro lado aqui, eu tenho uma outra carga exatamente igual, dq aqui. E essa carga exatamente igual ali vai produzir um campo que, embora aponte em outra direção, em módulo ele vai ser igual. Esses dois aqui, então, têm o mesmo módulo, mesma magnitude, só apontam em direções diferentes, ok? Beleza. Então, se eu somar eles, dá uma olhada aqui. Eu tenho esse ponto aqui, eu tenho um vetor que aponta para esse lado, eu tenho um vetor que aponta para o outro lado aqui, mas eles fazem o quê? Mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo aqui. Esse cara aqui é o DE, esse cara aqui é um DE também. Aí como é que eu somo isso? Posso somar pelo paralelograma. Né? Paralelo aqui, e daí eu tenho esse vetor aqui, ó. Que é o quê? Ele é 2 vezes o tamanho do outro, e ele aponta só na direção Z. Tá? Por que que desapareceu as outras direções aí? Porque, veja aqui, se eu projetar aqui, esse aponta para a direita e esse aqui aponta para a esquerda. E ambos têm o mesmo tamanho. Então, se um aponta para um lado e o outro aponta para o outro, a soma dá zero. Então, eu não preciso me preocupar com todo esse caráter vetorial aqui do campo elétrico. O que eu faço? Eu projeto esse campo elétrico aqui na direção Z para todas essas cargas pontuais aqui. E eu somo só o que está na direção Z. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então deixa eu tirar aqui esse outro aqui que eu não vou utilizar. Esse aqui. Vai ficar menos poluído aqui. Mas que eu posso deixar. Ok. Então vamos lá. Então eu vou projetar aqui na direção Z. Tá? Então vamos chamar esse cara aqui de DEZ. Para projetar eu preciso desse ângulo aqui, né? O ângulo θ. Eu faço o quê? O módulo de DE vezes cosseno de θ. O θ dá para encontrar aqui por esse triângulo, né? Eu vou precisar do cosseno para projetar aqui, então o cosseno é o quê? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então vamos aqui para baixo. Então quem que é? Eu quero o DEZ. Ele vai ser igual ao quê? Vai ser o módulo do vetor DE vezes cosseno de θ. Então, DEZ é igual. Quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente é Z sobre aquela raiz ali. Então fica DE vezes Z sobre raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Ok? E daí eu vou somar só esses D e Zs. Tá. Então quem é DE? Vamos deixar esse cara aqui um pouco parado aqui. E vamos descobrir quem é DE.
D, então eu vou usar a equação do campo elétrico da carga pontual. dE é 1 sobre 4π ε0. A carga, quem é a carga? É uma carga dQ, pequena, sobre a distância ao quadrado da carga até o ponto. A distância é, de novo, essa raiz aqui, né? Raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Lembra que daí é ao quadrado, né? Então é raiz z ao quadrado mais r ao quadrado e é a distância ao quadrado. Então é claro que isso aqui fica 1 sobre 4π ε0 dq sobre z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Então esse é o dE. Ok, mas eu não quero o dE, eu vou somar quem? Eu vou somar só os dEz's, né? Então eu venho aqui e digo dEz é igual àquele dE, 1 sobre 4π ε0 dq sobre z ao quadrado mais r ao quadrado, essa equação de cima aqui, né? Vezes agora esse termo aqui, que é o cosseno de θ. Então fica z sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? É claro que dá para dar uma simplificada aqui com esses dois termos aqui. Então fica dz, vamos passar para esse lado aqui, dz dq, 4π ε0, e aqui está elevado a 1, esse é elevado a 1 e esse é elevado a meio, então 1 mais meio dá 3 meios. Então fica z ao quadrado mais r ao quadrado, 3 meios. Então esse aí é o dEz. Tá, então a gente tem que somar todos esses dEz's, variando o que aqui? Variando a posição, né? Então eu tenho esse dq aqui, aí eu vou ter um outro dq, que vai produzir um dEz, daí eu não me preocupo mais agora, porque eu já projetei, então tá tudo em z mesmo, então só vou somando. O que varia de um para o outro aqui? A posição em cima do anel aqui, né? Cada um vai ter uma posição diferente em cima do anel. Vamos somar aqui. Então fica, quem é EZ, o campo total ali, é a integral de todos os dEz's. Ok, então EZ é igual a integral de tudo aquilo ali, z dq, 4π ε0, z ao quadrado mais r ao quadrado, 3 meios. Ok, só que olha o seguinte, para eu integrar, eu deixo aqui dentro do integrando só o que varia, né? Ah, faltou uma coisa aqui, então faltou o limite de integração, né? Se eu estou integrando em dq, então o limite de integração é da carga, não tendo carga nenhuma, até tendo a carga máxima ali, carga aqui. Ok. Mas como eu estava falando, olha dentro do integrando. Lembra que eu sempre posso tirar do integrando ali o que não varia em relação ao que eu estou integrando, a variável de integração. A variável de integração aqui é o quê? dq. Eu estou integrando ali no dq. Tá. O que varia em relação a ela? Z varia? Vou pegar aqui uma... Z varia? Não varia, porque é o que? É a posição do ponto onde eu quero saber o campo elétrico. E isso não muda em relação ao anel. Tá bom. Então, esse Z aqui também não varia. Beleza. R. R varia? R não varia. Porque é o raio do anel. Então, também não varia. Então, o que eu faço? Eu vou tirar tudo isso aí do integrando. Então, fica EZ Z sobre 4π ε0, que é uma constante, z ao quadrado mais r ao quadrado, tudo isso aqui também é considerado constante.
Então fica a integral de 0 até Q e dq. É claro que isso aqui vai ser o quê? A integral mais simples possível, né? Isso aqui dá integro em dq, vai dar Q mesmo. Ok? Então, o campo elétrico ali fica como? EZ, aqui vai ficar ZQ sobre 4π ε0, Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Ok? Então essa é a equação do campo elétrico do anel sobre o eixo ali do anel. Tá? Então essa aqui é a equação, vamos colocar aqui, campo elétrico sobre o eixo de um anel carregado. E lembra, né? Ele está carregado uniformemente, tá bom? E tem mais uma questão aqui, que é o seguinte. Dá para se eu considerar aí grandes distâncias do anel, né? Então, vamos dizer aqui está o anel, tá? Ele tem aí um certo raio R, e daí eu vou e considero aí, qual é o campo elétrico a uma grande distância desse anel aí, né? Desse ponto Z aqui. Se for muito grande, qual que é a nossa intuição? Se eu estiver olhando o anel muito distante, talvez eu não consiga ver que é um anel, né? Então aqui tinha a carga aqui. Se eu estiver muito distante, eu vou ver isso aqui, certo? Praticamente um ponto. Se o anel tiver um raio muito pequeno em relação a essa distância aqui. Então esse aqui é um caso. Que caso é esse aqui? Esse caso aqui é onde a distância é muito maior do que R, né? O raio do anel. Então tá, então a intuição diz que nesse caso a equação deve tender ao quê? Tender a equação do campo elétrico de uma carga pontual. E é o que acontece aqui, né? Vamos pegar a equação aqui, ó. EZ, QZ, 4π ε0, C ao quadrado mais R ao quadrado, 3/2. Ok. Se Z for muito maior do que R, o que acontece? Esse termo aqui, ó, esse termo Z ao quadrado mais R ao quadrado, 3/2, imagina que você está somando aí, vamos exagerar aí para pensar, né? Então, a distância é 10 metros, o R é 1 milímetro. 10 ao quadrado vai dar 100. 100 mais 1 milímetro é 10 a menos 3, vai dar 10 a menos 6. Então, vai praticamente dar o quê? 100. Esse número aqui vai ser aproximadamente simplesmente o quê? Vai tender a Z ao quadrado elevado a 3/2, né? E isso é igual ao quê? Z ao cubo. Então, volta lá na equação. Ficou EZ igual a QZ sobre 4π ε0 Z ao cubo. Só que daí você pode cortar em cima e embaixo, fica o quê? Q sobre 4π ε0 Z ao quadrado. Essa aqui é a equação de quem? Da carga pontual. Então, comprova aquilo que a gente imaginou aqui. Que se a distância for muito grande, a gente não consegue resolver isso aqui, né? A gente não consegue resolver no sentido de visualizar, de diferenciar. A gente não consegue diferenciar isso aqui de um ponto. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam bem. Vão fazendo os exercícios aí, tá? Sei que todo mundo teve muito problema aí com essas quedas de energia que houveram, com a tempestade. Tem alunos ainda com problema com a internet, então é claro que eu vou estender os prazos aí dos últimos exercícios, tá? Beleza? Então na próxima aula a gente resolve alguns exercícios desse aqui e mais uma equação de campo elétrico
devido a uma distribuição uniforme de cargas. Tá bom? Abraço, galera.